Eu tô aqui para explicar um pouquinho mais sobre as famosas capturas de colônias de abelha sem ferrão e o que a gente pode fazer com as nossas iscas, com os lugares que a gente está instalando, com o atrativo que a gente está utilizando, com algumas sacadas importantes para a gente ter o melhor resultado de capturas e aproveitar essa temporada de capturas que ainda está rolando. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não quer uma colônia inteira. A gente quer uma abelha específica da colônia. Ela é chamada popularmente por mim e pelos alunos abelhudos de abelha escoteira ou abelha pioneira. Que é a abelha que sai da colônia natural, quando a colônia natural já tá, super desenvolvida, não tem mais para onde crescer, procurando locais para construir novos ninhos. Essa abelha escoteira, abelha pioneira, ela tá buscando por isso aqui, lugares preparados para receber um ninho de colônia de abelha sem ferrão. Quais são os lugares que essa abelha escoteira vai procurar? Normalmente, árvores, blocos de muro, quem está em centros urbanos. E o que esses lugares têm que ter para abrigar uma colônia com segurança? Para ter um bom desenvolvimento dessa colônia, o que tem que ter na nossa isca. E aí, a gente entendendo esses pontos, entendendo que é a abelha escoteira que a gente quer chamar a atenção, a gente tem que pensar no que a gente tem que adequar na nossa captura para fazer com que essa abelha escoteira goste da nossa isca, goste do local que a gente instalou e, é claro, chame o resto da colônia para fazer ali um novo ninho. E aí, surgem os 3 pontos da captura de sucesso. Quais são os 3 pontos da captura de sucesso? A gente começa o primeiro ponto com o local. Que no nosso caso aqui, que a gente quer instalar uma isca, ter a captura na isca e depois fazer a transferência, é a isca pet. Uma abelha escoteira, quando vai procurar um novo local para construir o seu ninho, ela procura por locais que são escuros, por locais que tem um bom equilíbrio térmico, um conforto térmico bacana para que a colônia consiga se desenvolver, por locais que não molham, que não pegam sol direto e que não tem correntes de vento muito forte. Então nossa isca, ela tem que cumprir com esses 5 itens. Primeiro item, um conforto térmico. É para isso que serve o jornal ou o papelão, a manta térmica ou o plástico bolha para quem tá em regiões mais frias, que vai por baixo desse plástico preto aqui na confecção da isca. Segundo fator, proteção contra a chuva e deixar escuro. Para isso que serve o plástico preto. Se não for um plástico preto, se for um plástico azul, um plástico branco, o que acontece? Além de não proteger contra a luz que entra dentro da colônia, isso interfere muito nas capturas, isso também pode acabar molhando, porque a sacola ela tem a costura aqui em cima. E essa costura, eventualmente, ela tá furada, rasgada e acaba passando água pro jornal. Se molhar o jornal ou o papelão aqui de dentro, desequilibra completamente o conforto térmico da colônia. Porque um jornal molhado, ele resfria muito mais do que mantém a temperatura. E isso causa problemas pro desenvolvimento do ninho. Questão importante. A gente tá olhando aqui, essa isca, ela tá com um cotovelo de PVC. Na verdade, isso aqui é um engate rápido de mangueira 3/4 de PVC. Por que usa esse engate rápido de mangueira 3/4? Porque, ele é um engate rápido de isca também. Esse tamanho aqui, o 3/4 do engate rápido, ele é exatamente o tamanho para fixar na isca, e não sair com facilidade. Eu não preciso passar cola, eu não preciso colocar fita, eu não preciso interferir. É simples, rápido e não interfere nas capturas. Além disso, aqui também é fácil de encaixar o que eu sempre uso nas minhas iscas. A entradinha de madeira junto aqui com a entrada da colônia, o cotovelo de PVC. Por que entrada de madeira? Lembra, a gente tá querendo atrair o quê? A abelha escoteira, que sai para buscar novos locais para construir o ninho, quando a colônia dela, o ninho natural, já tá super lotado. E o que acontece quando essa abelha escoteira encontra uma entradinha de madeira, com um buraquinho assim, uma plaquinha de madeira com um buraquinho? Ela vai olhar e vai falar, nossa, um tronco de árvore que tem um buraco, ali provavelmente deve ter um oco. Ela vai olhar esse pedaço de madeira, vai identificar como sendo a árvore, porque ela já procura naturalmente troncos de árvore, que é o material natural de nidificação das abelhas nativas sem ferrão, para construir novos ninhos. Isso vai acabar facilitando a chegada da abelha escoteira. Ela vai entrar por aqui, vai fazer a medição do tamanho da isca, que é bastante importante. Eu uso iscas de 1,5 litro, 2 litros. Esse é vamos dizer assim, um tamanho médio para captura da maior parte das espécies de abelha sem ferrão. Identificando que um espaço está bem termorregulado, que está bem escuro, que tem um tamanho bom e a entrada de madeira é perfeito. Agora, saindo dessa parte da confecção da isca, a gente vem para o segundo passo da captura de sucesso, que é a instalação. Tem que estar instalado em um bom local. Não adianta nada ter a plaquinha de madeira aqui na entrada se você pegar essa isca e botar aqui, numa prateleira da sua casa, achando que uma colônia vai instalar nela, sem fixar, sem colocar num lugar apropriado. O que é um lugar apropriado para colocar uma isca pet, Gabriel? Aonde que
eu vou colocar? Existem dois tipos de lugares, três, vamos dizer assim, né? Três tipos de lugares diferentes. Tem em meio urbano, meio rural e meio natural, três diferentes lugares para você instalar iscas PET. Porque cada um desses locais demanda um tipo diferente de instalação. Então cada um dos locais vai determinar um tipo diferente de busca. Só que na maior parte das vezes, a gente vai levar em consideração o quê? Pensar e olhar como abelha escoteira. A gente quer buscar os locais que a abelha escoteira está buscando. Se você pegar a sua isca e instalar em um local que a abelha escoteira está indo para procurar novos locais para ninho, aí provavelmente você vai ter uma captura. Porque daquele local, a sua isca, se estiver bem preparada com um bom atrativo, vai ser o local mais apropriado para ela construir o ninho. Mais do que o bloco de muro, mais do que uma árvore que não tem um oco muito bacana, que tá meio molhado. Agora a questão é buscar o local que a abelha escoteira tá buscando. Mas, Gabriel, eu não sou abelha, eu não faço ideia de onde as abelhas estão indo perto de mim. É aí que entra o pensamento do meliponicultor consciente. Você vai, em um dia de sol, pode ser na manhã, ou pode ser numa tarde, sair pela sua rua, buscando movimentação de insetos. Você vai encontrar, nesse momento, muitos ninhos naturais, porque esse é um dos melhores momentos para encontrar ninhos naturais. Só que você também vai encontrar abelhas sozinhas, voando sozinhas, perdidas. Se você porventura encontrar perto de uma árvore, perto de um muro, uma abelhinha voando assim, ó, parece que ela tá observando o muro, ela tá fiscalizando o muro. Se você encontrar uma abelha com esse comportamento, se trata de uma abelha escoteira provavelmente, se for uma espécie de abelha sem ferrão. Se for uma solitária, tá procurando lugar para ninho também, só que não é a abelha escoteira da colônia de abelha nativa. Se for uma abelha sem ferrão, se trata de uma abelha escoteira. E naquele local, ela tá procurando um lugar para construir o seu ninho. Significa que aquele local que ela tá observando é um bom local para você instalar uma isca. E quais são esses locais? Eu já disse. Em meio urbano, blocos de muro de concreto, caibros de telhado, né? Você vai utilizar batentes de casas, algumas casas mais antigas que tem alguns ocos no batente também pode utilizar. Em meio natural e rural tem a possibilidade da gente instalar no local que as abelhas já procuram para construir seus ninhos, que é árvores de grande porte. Muita gente instala as iscas em árvores pequenas, em árvores finas, em árvores que não são atrativas, como árvores exóticas, bananeira. Instala isca em bananeira, gente. Bananeira não tem oco dentro. Aqui do meu lado eu tenho uma árvore que teve uma captura. Uma não, eu tive 3 capturas ali naquela árvore, ó. Tá vendo essa árvore bifurcada aqui? Essa aqui, essa é uma pombeira. Ali naquela árvore eu não tive nenhuma captura. Porque o tronco dela é um pouco mais fino. Agora olha essa árvore do lado aqui, ó. Tá vendo? O tronco dela é um tronco só, uma base só, um caule só e muito grosso mesmo, uma árvore nativa. É parente das coriáceas, das figueiras, mas eu não sei exatamente qual que é. Naquela árvore ali, só nela, eu já tive 3 capturas, 3 ou 4, foram 4 capturas. Eu terminava uma captura, tirava a isca, colocava uma outra, tinha uma outra captura. Porque aquela árvore tem tudo o que precisa para ter uma captura. No muro que tem ali do alicerce do terreno abandonado que tem aqui do lado, tem 3 colônias de jataí naturais. Essas 3 colônias que estão no bloco de muro ali são as que ofereceram enxame para capturar naquela árvore. A isca estava instalada da distância do ninho natural, uns 5 metros mais ou menos, em uma árvore de grande porte, nativa, tinha ninho natural por perto, tem alimento aqui na região, uma isca bem preparada, com uma madeirinha na entrada, é tudo que uma abelha escoteira precisa para identificar um bom local para construir um ninho. Às vezes você não tá tendo captura, não é porque você preparou a isca errada, é porque você instalou num local que não é tão bom. Às vezes você não tá tendo captura, não é porque você instalou num local que é ruim, é porque a isca não tá bem preparada. Às vezes você não tá tendo captura porque você usa um atrativo que não atrai de verdade, e as abelhas escoteiras não estão chegando até a sua isca. Às vezes você não tá tendo captura porque ao invés de instalar em um local que as abelhas escoteiras estão procurando, você instala em um local em que as campeiras estão procurando, que são as abelhas que estão coletando alimento. Por exemplo, já vi gente instalando uma isca PET em um campo de lavanda, onde tinha muitas abelhas coletando alimento. Essas abelhas não estavam lá para procurar locais para construir ninho, elas estavam lá para procurar alimento. E as que procuram alimento não são as que procuram locais para construir ninho. Dentro de uma colônia de abelhas sem ferrão, de abelhas com ferrão também, existe uma hierarquia, existe uma divisão de trabalho, e elas respeitam muito bem essa divisão. Se eu tô coletando alimento, é só isso que eu vou fazer. Se eu tô procurando lugar para ninho, é somente isso que eu vou fazer. E elas diferem muito bem. Então você não tá procurando árvores que as abelhas visitam para coletar alimentos, tá procurando árvores que elas visitam para construir ninhos. Árvores de tronco grande que tem principalmente árvores nativas. Outra coisa, se você instala uma isca em um local que não tem colônias naturais por perto, você não vai ter captura. E esse é um dos principais problemas de quem não tem captura, não ter colônia natural por perto.
Uma colônia natural, ela vai dar preferência pro local mais próximo possível que tenha as necessidades de um bom local para construir um novo ninho. Vamos supor, eu tenho uma colônia natural aqui. Eu tenho um local bom a 10 metros e um local bom a 50 metros. Porque ela vai dispor todo esse translado de ir e voltar 50 metros de distância várias vezes por dia, gastando muito mais energia, se ela tem um local mais próximo a 10 metros que também comporta um novo ninho. É óbvio que ela vai preferir o mais próximo. As colônias trabalham em economia de energia. A energia delas é o alimento que elas coletam, e o alimento é muito precioso. Toda a vida delas gira em torno daquele alimento que elas coletam. O máximo que elas puderem economizar é melhor para a colônia. Então, quanto mais perto do ninho natural você instalar, que não seja uma distância tão próxima a ponto de não ter captura também, como, por exemplo, a 50 centímetros da colônia, a 10 centímetros da colônia, assim, você não vai conseguir ter captura. Agora, a 3 metros, 5 metros, aí sim, a sua isca vai estar bem localizada. Procure ninhos naturais. Eles são os que vão oferecer as suas capturas. Se você não está tendo capturas, pode ser porque não tem ninhos naturais por perto. Ou porque uma das 3 regras da captura de sucesso não está sendo bem executada aí para você, tá bom?